Olá, pessoal! Continuando então as nossas discussões sobre as relações entre o romance, né, a literatura e a revolução, nós chegamos num ponto crucial, né? Como é que se dá essa relação? Então vamos lá. A gente sabe que o primeiro elemento aí, ou um dos primeiros elementos que vão entrar em jogo é, como nós já dissemos, a Revolução Francesa. Então, vamos lá, vamos observar alguns elementos que caracterizam a Revolução Francesa. Bom, nós temos aqui, deixa eu me puxar aqui para o cantinho. Nós temos aqui alguns elementos que caracterizam a Revolução Francesa, né, nos seus antecedentes. Resumindo muito brevemente, a Revolução Francesa, ela foi, né, ela significou a extinção do poder absoluto do rei, né, do poder absolutista, e o início da democracia moderna no mundo ocidental. Quando a gente pensa nessa passagem, a gente pensa na tomada da Bastilha, em alguns mitos históricos criados aí ao longo do século XIX, como a própria queda da Bastilha. Mas a prisão do rei Luís XVI e seu posterior, de toda a família real, né? Mas a sua posterior execução pela guilhotina. Então nós pensamos sempre em alguns pontos específicos, né? Mas a revolução ela é uma coisa muito complexa e tem antecedentes complexos e ela mesma teve muitas fases complexas. De uma maneira geral, ela vai, né, de 1800, historicamente, né, ela vai de 1889 até a ditadura napoleônica até 1804, um período muito curto, mas que provocou realmente uma transformação muito imensa, né? Inclusive o próprio conceito de nação ele surge nesse momento, o conceito de cidadão, cidadania, os direitos universais do homem, né? Do cidadão, surgem nesse momento. Uma coisa interessante da gente pensar, rapidinho aqui um parênteses, é que a queda da Bastilha em si, ela não é um marco muito importante para a Revolução. Né? A prisão do rei, a declaração, a formação da Assembleia, uh, as disputas que aconteciam na Assembleia, o Comitê de Salvação Pública, a criação do Comitê de Salvação Pública, são muito mais importantes do que a queda da Bastilha. E a queda da Bastilha, inclusive, ela foi um marco histórico inventado já no final do século XIX, né? Teve um concurso entre os parlamentares para propor algo que simbolizasse a Bastilha na comemoração da sua... que simbolizasse a Revolução Francesa, na comemoração dos seus 100 anos. E aí foi ali, alguém apresentou esse projeto da queda da Bastilha, do 14 de julho, todo mundo adorou, porque é bem no auge do... bem ali no auge daquele burburinho, né, do início do verão e tudo mais. Então, assim, né, uma coisa se juntou à outra. Só parênteses número 2, a própria independência do Brasil também tem esse caráter, né? Na verdade, se vocês pesquisarem, a independência brasileira, ela é muito posterior a 7 de setembro de 1822, né? Se não me falha a memória, ela é de agosto de 1925. Mas, durante o século XX, né, se construiu, né, se escolheu essa data, que foi a data, de fato, que Dom Pedro estava em viagem, recebeu a carta da Leopoldina e do José Bonifácio, e etc. e tal. Mas tudo isso é uma construção, minha gente. Nada isso é mais narrativo do que muita coisa que a gente lê como narrativa ficcional, tá bom? Nunca percam isso de vista. Fecha parênteses, vamos aos antecedentes da Revolução Francesa. Bom, então uma coisa importante para a gente pensar é que, como escola literária, né, nós vivíamos o classicismo. Né, a segunda fase do classicismo, que vai da morte de Luís XIV até a Revolução Francesa. Ela é conhecida como a fase dos libertinos. Né? É uma fase em que a literatura de salão
ela se desenvolve, sobretudo, no seu caráter imitador, né? A gente tem mesmo na literatura brasileira, né? Nesse momento aí o surgimento dos topóis, se vocês vão lembrar, Fugger Urben, Locus Amoenos, Inutilia Truncat, que consistem, sobretudo, em imitar modelos que já existem. Então, nós temos uma literatura na França nesse período, que é uma literatura, sobretudo, voltada para a vida libertina, para uma literatura já que beira o erótico, ou uma literatura mais aprazível, como a literatura vista como passatempo de ricos, né, sobretudo, dos grandes da aristocracia, e um movimento pouco criador e muito imitador. Como eu dizia, né, é a época dos salões e dos cafés. Os cafés, né, eles eram muito mais populares e foram nesses cafés e muito menos, né, como diz aqui o textinho, muito menos exclusivistas, muito menos aristocráticos, foram nesses cafés que se reuniram, que se formou, né, o grupo dos filósofos iluministas e que escreveu a enciclopédia. Aqui eu faço um outro parênteses, né, porque a enciclopédia ela vai ser um ponto de virada aqui, um ponto fundamental para a Revolução. Pessoal, conceitos como liberdade e igualdade, né, desenvolvidos por Rousseau, Montesquieu, foram conceitos, por exemplo, que surgem dentro dessas discussões da enciclopédia. Mas o que é a enciclopédia? Pensem comigo, o que é uma enciclopédia? Uma enciclopédia, talvez, né, hoje em dia com os computadores nem todos vão se lembrar, quem tiver aí algumas décadas a mais, talvez vá se lembrar bem. A enciclopédia eram uns livros enormes, né, que continham, assim, era uma ampliação do dicionário. Na verdade, o dicionário e a enciclopédia têm uma familiaridade muito grande aí enquanto gênero textual, tá bom? Mas na enciclopédia se aprofundava muito mais os conhecimentos, né? Então, a enciclopédia era uma forma de levar conhecimento para quem não tinha. Vamos resumir assim, para quem não tinha acesso à escola. Mas é uma questão de classe, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Vou até anotar aqui, para não esquecer de falar da enciclopédia. Novamente, porque ela vai fazer parte aí da nossa trajetória. Bom, então todo esse conhecimento que passou a circular, né, todas essas luzes que passaram a clarear a mente das pessoas, formaram aí o terreno que favoreceu a circulação das ideias né, filosóficas que vão originar também a Revolução Francesa. Então, o movimento filosófico, esse grupo criou, né, o grupo que depois seriam os iluministas, o primeiro iluminismo, criou a enciclopédia que favoreceu ainda mais a circulação de ideias. Isso tudo na cidade de Paris, principalmente. A gente tem que ter aqui ideia de que Paris é uma capital que concentra até hoje o poder em seu país, né, na França, e naquela época era pior ainda. Então a gente tem assim uma predominância das ideias circulando na cidade de Paris, que é até hoje a maior cidade da França, naquele momento já era também. Claro que essa circulação toda de livros, né, vai favorecer aí vai favorecer o surgimento dos editores e dos jornais, de uma maneira ainda muito incipiente, né, muito diferente do que a gente conhece hoje, mas as ideias, as informações, elas vão circular muito mais, né, sobretudo na cidade de Paris. Então, nós temos ali, por exemplo, livretos que funcionam como jornais, que já circulavam, por exemplo, desde do século XV, do século XVI. Mas nesse momento, né, final do século XVIII ou durante o século XVIII, essa circulação ela vai se intensificar e vai começar a ser combatida pelo rei, né? Nesse momento, né, nessa fase frívola, erótica e libertina da sociedade,
o cristianismo ele começa a perder espaço. Lembre-se que aqui nós estamos falando de uma elite cultural, nós não estamos falando da população no geral. Ou, a princípio, não estamos falando da população no geral, estamos falando, sobretudo, de representantes da sociedade, estamos falando dessa elite cultural e financeira. E, consequentemente, né, por terem aberto os caminhos que propiciaram as ideias, né, propiciaram um terreno filosófico, sociológico, antropológico para a Revolução, Voltaire e Rousseau, que são grandes filósofos, né, iluministas e grandes escritores classicistas também, acabaram sendo sacralizados. Isso foi muito engraçado porque eles realmente substituíram, por exemplo, santos nas igrejas, né? A figura da razão também fez esse papel. E tinha o dia lá dedicado ao Voltaire, tinha o dia dedicado ao Rousseau. Rousseau era o grande pai, ele substituiu Deus quando o cristianismo foi expurgado do Estado e o Estado se tornou laico com o fim da monarquia absolutista e o nascimento da Primeira República. Tá? A França teve 5 repúblicas. Cada república significa uma nova constituição. Então, quer dizer que nós estamos na Quinta República, quer dizer que nós já tivemos 5 constituições. A Primeira República surge com a declaração, né, do fim do regime monárquico, do regime absolutista. Então, a Revolução Francesa, ela foi esse símbolo, como eu posso dizer, que fez aflorar o individualismo. Vocês vão se lembrar, né, que na história das eras literárias, nós temos lá, né, pensando nas eras modernas, nós temos lá o teocentrismo ligado à Idade Média, depois nós temos o antropocentrismo, né, o homem como centro de tudo, mas o homem não somente, a razão humana sendo o centro de tudo, que é esse momento em que as ideias passam a circular, e se você vê que o homem é superior a toda a ideia que se faz de Deus e tudo mais. E é esse clima que favorece a eclosão do próximo movimento, que nós vamos ver, que é o que a gente vive ainda hoje, né, que é do individualismo. Nós passamos teocentrismo, antropocentrismo, individualismo. Né? Nós vivemos ainda essa era né, de pensamento que rege as artes no geral, principalmente aqui no nosso caso, a literatura, tá certo? O que mais? Outra observação. No que tange aí a Revolução Francesa, ela também foi muito impositiva. Ela teve uma fase inicial, que foi a fase da queda da Bastilha, em 1789, né, que foi a fase da Constituição da Assembleia e do Comitê de Salvação Pública. E depois, a partir em 1792, se declara a República, e no final em setembro, e mais ou menos nesse período também, entre 1792 e 1793, a execução do rei Luís XVI e a finalização total da monarquia absolutista, aparentemente, né, naquele momento na França. Bom, depois disso, a guilhotina ela acaba sendo muito usada. A gente vai ver que a dúvida, as populações que não queriam aceitar essa mudança, porque essa mudança nem sempre trazia pontos positivos, ela era, por exemplo, contrária a muitas ideias já estabelecidas na sociedade. Ela pregava liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, mas para quem fosse revolucionário.
né? Para quem não fosse, não tinha nada de liberdade, não tinha nada de igualdade, não tinha muito menos ainda fraternidade. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os padres eles tinham que abjurar, né? Eles faziam um juramento lá e se tornavam padres arcimonte, né? Padres autorizados pelo Estado. E aqueles que não quisessem, eles simplesmente eram mortos. Então era bem assim difícil, né? Então muitos movimentos contrários à Revolução Francesa também foram surgindo nesse período, tá legal? Bom, nós chegamos já a 15 minutos. Para os vídeos não ficarem muito longos, eu vou então continuar dar continuidade a essa questão da complexa relação da Revolução e seus entes no próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouquinho.